Muito bem, estamos de volta e no programa de hoje estamos falando sobre perdas. Como é que você lida com as suas perdas? Você está passando por um luto, por uma dificuldade aí, perdeu o emprego, de repente brigou com alguém da família que você amava muito, você sofreu uma decepção, outro luto, doutor César. Uma decepção, tem gente que sofreu uma decepção política, tá muito na pauta hoje também, né? Eu quero saber, conta pra gente, você pode usar o nosso WhatsApp, você pode dizer se está passando por um luto, se já passou por um luto difícil e como lidou ou lida com isso. Nosso WhatsApp está aqui para você participar, ou então você pode digitar aí código 12 98266 0004. Doutor César, quero saber, quero identificar em qual fase do luto eu estou. Estou confusa. O senhor falou ali que não necessariamente vou viver todas aquelas fases. Depende da personalidade, certo? Depende do tipo de perda que foi, né? Do significado dessa perda para aquele tipo de pessoa. Né? Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos dar uma olhada porque a mesma perda para mim e para o doutor César vai ter significados diferentes. Vamos começar aí desse lado, doutor César? Vamos. Ou tá na sequência aqui, gente? Acho que tá na sequência? Vamos começar desse lado aqui, melhor, vai, ó. Então, dificuldade de aceitação até os 6 meses é tolerável. A gente vai falar agora aqui de quando é que a pessoa tem um tipo de luto, a gente chama de luto patológico, assim, o luto doentio, né? A coisa travou e a pessoa não consegue avançar. Então, em geral, passou de 6 meses, a pessoa não consegue aceitar aquela perda, ela já está demonstrando que está realmente com dificuldade de viver todo aquele processo, aqueles estágios, né? Ela travou e está parada ali. Tá. Agora é o seguinte, gente, isso é muito individual. O doutor César está falando aqui de uma... do geral, assim, talvez uma média, né? Uma média. Mas a gente vai falar de como você, de repente, está se vendo aqui, ó. Se de repente a pessoa está com uma saudade persistente e também se sentindo que esse sentimento é muito forte. É verdade, sabe que realmente algumas perdas significativas, morte de alguém que você amava muito, pode passar vários anos e você sente a saudade. Dia das Mães está chegando, muita gente enfrenta isso agora. A gente sente a saudade é normal. Eu sinto saudade da minha mãe que já morreu, eu sinto saudade do meu pai que já morreu. Ontem eu vi uma foto deles, me emocionei, né? Então, mas isso não trava a minha vida, né? Então, se a gente juntar a dificuldade para aceitar essa forte persistente saudade, mas num nível, é uma saudade numa intensidade que fica... atrapalhando você de funcionar no seu dia a dia, então é diferente. Não consigo trabalhar, não consigo desenvolver um projeto. A produção no trabalho cai muito, a concentração nos estudos fica prejudicada. Então, a vida familiar fica complicada. Tá. Olha, esse aqui também tem a ver com o que o senhor mencionou, a lembrança do falecido ou daquilo que foi perdido. E é em excesso, doutor César? A gente tem que pensar nisso, é como você falou, é o excesso. Né? Porque a gente não tem sangue de barata, como se diz na gíria, quer dizer, morreu alguém que você amava, ou alguém se afastou, alguém te abandonou, enfim, você tem uma perda dolorosa em termos de relação humana, então é normal a gente ficar com a tristeza, sentir saudade, lembrar da situação, mas quando é excessivo, quando isso fica uma coisa, fica uma obsessão na cabeça, aí já é um sinal de que você não está conseguindo lidar com isso e resolver essa questão. Porque a vida continua, a gente continua tendo contas para pagar. De repente, se é a perda de alguém da família e tem outros filhos aqui que precisam de cuidado, doutor César, a gente vai lembrar, mas a gente tem que dar continuidade. Tem conta para pagar e tem outras pessoas que também a gente precisa interagir, precisa estar junto, precisa sentir bem com essas pessoas, né? Ninguém é substituível, mas a gente precisa continuar vivendo. Olha, outro aqui indicativo de que, olha, de repente o luto não está sendo bem evoluído, né? Amargura ao pensar nas circunstâncias da morte. Quando o luto não está sendo bem resolvido, né?
Tem um tempo, como a gente falou no bloco anterior, existe um tempo de resolução desse luto, de maneira que você, quando consegue passar pela resolução, você chega naquele último ponto ali que é a aceitação, você se solta para a vida de novo, você vai tocando a sua vida para frente. Mas quando a pessoa fica travada, amargurada, sempre que pensa naquilo, tem amargura, tem irritação, tem raiva. Culpa, né? É sinal que ela não soltou a âncora, né, para tocar o seu barco da vida para frente. Já está amarrada ali naquele cais, né, daquele porto ali dessa dor. Vamos dar uma olhada aqui em outra situação que pode indicar que o luto não está indo tão bem. A pessoa se sente sem ânimo para continuar a vida e também os relacionamentos. A gente falou um pouquinho sobre isso, doutor César. É quando a pessoa pode até entrar num quadro depressivo, né? E aí ela realmente vai precisar de uma ajuda ali. E tem pessoas que ficam realmente com um prejuízo tão grande quando tem uma perda, um prejuízo emocional tão grande, que elas ficam realmente muito desanimadas, elas caem muito, né? Agora, assim, a perda pode ter sido muito grande e assim, a pessoa não sente vontade de ir para uma festa, ir para uma comemoração, ir para casa de algum parente, que são relacionamentos que a gente mantém. Tudo bem por um tempo isso acontecer, não é? Sim. Durante um tempo a gente fica, como diz na gíria, jururu, né? Quer dizer, eu me lembro quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, a gente fica, o que a gente sente, né? A gente sente uma certa anestesia da emoção, a gente fica meio aéreo, né? Às vezes pode dormir mais ou dormir menos, depende da pessoa, o apetite pode cair, né? Mas isso vai resolvendo gradativamente com o passar dos meses. Mas a pessoa que vai travando, vai entrando nesse luto chamado patológico, ela fica agarrada nisso aí, né? Ela não consegue ter esse ânimo para voltar a funcionar porque aquela perda foi muito significativa. Você sabe que esses dias alguém mandou uma mensagem para mim dizendo que o pai tinha morrido e que a pessoa não aceita isso de forma alguma e estava pensando em se matar por causa disso, né? Então, a outra pessoa mandou também uma mensagem dizendo que o marido morreu de um ataque fulminante, a pessoa era o amor da vida dela, uma relação de um vínculo muito forte e que ela está ainda meio sem chão, vamos dizer, já passou algum tempo, já passou acho que mais 2 anos ou 3 e a pessoa está meio sem chão, consegue ainda funcionar no seu trabalho. Mas quando isso vai ficando tudo isso junto, né, gente, não é só uma questão, né? Já passou 1 ano, já passou 1 ano e meio, 2 anos, e a pessoa continua com dificuldade para aceitar, uma saudade que fica o tempo todo na cabeça, uma excessiva lembrança, todo esse estágio aqui é sinal que ela precisa de uma ajudazinha aí para poder sair disso e viver a vida dela. Ainda tem mais uma situação, doutor César, olha, sinal de que o luto não está se resolvendo, né? Ela se sente incapaz ou enfraquecida no desempenho das atividades. Não se sente mais capaz de ajudar os filhos, de repente fazer uma tarefa, cuidar de uma casa, e coisas que ela fazia com muita facilidade, essa pessoa. A pessoa passa a não ter mais o seu hobby, passa a não mais a curtir as férias, passa a ter uma dificuldade de relacionamento até na família, porque fica muito focada nessa pessoa que morreu. Isso é uma coisa que ela tem que pensar, né? Faz parte do processo de ajudar alguém que está com um luto prolongado, a gente ensinar essa pessoa de que tem outras pessoas por em volta que podem ser fonte de felicidade para ela. E essas pessoas também estão esperando dessa uma aqui que a interação volte a funcionar de maneira boa, porque vamos supor que uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos e morreu um filho, que deve ser uma coisa terrível, né? E essa mãe fica muito com um luto demorado, né, de resolver, e as outras crianças estão precisando dessa mãe, né? Então, essa mãe precisa de uma ajuda para poder aceitar essa perda, né, lidar com essa perda de uma forma construtiva para poder cuidar dos outros entes que estão ali precisando dela também. Doutor César, só um lembrete aqui, lidar bem com o luto ou evoluir bem no luto não significa que você está esquecendo a pessoa ou aquilo que se foi. Significa que você está se resgatando. É bem importante falar disso, porque tem gente que às vezes quer curtir o luto porque quer meio que honrar aquela pessoa ou aquilo que perdeu. É verdade. E também é importante de que na resolução do luto, a lembrança fica da pessoa, o carinho por ela continua, só que você
vai tocar sua vida para frente. De repente, alguém que ficou viúvo ou ficou viúva, né? E passa algum tempo e casa de novo. Então, isso é uma resolução, né? Você não perdeu o carinho para aquela pessoa que você amava e que morreu. Só que você tem que tocar a tua vida para frente. Você tem direito de fazer isso e viver uma situação agradável mais para frente. Agora, tem gente que está assistindo a gente, doutor César, que de repente perdeu um pai ou perdeu uma mãe e aquele que ficou está em tanto sofrimento que os filhos já estão melhores e essa pessoa ainda não está. E esse filho está querendo ajudar essa mãe, esse pai a lidar com um luto complicado. A gente tem aqui alguns passos, doutor César, que eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre como lidar com um luto complicado. Vou trazer para cá, olha, para o senhor não ficar tão espremidinho aí. Vou trazer algumas dicas, né? Paciência consigo mesmo. A gente tem que ter paciência, inclusive quando eu falo sobre a ansiedade, sobre a angústia, né, transtorno de ansiedade, o mundo quer passar essa ideia, né, Teru, de que não, você tem que fazer alguma coisa na vida para acabar com a tua ansiedade. Ei, alô, não é isso, não vai acabar com a ansiedade, né? Então, ser paciente consigo mesmo é você dar o tempo necessário que você precisa, que sua mente precisa para você poder conseguir lidar com essa dor. Essa dor não vai te matar, né? Deus não permite que venha uma dor sobre o ser humano que ele não possa suportar. Deus está sempre junto da dor, Deus está sempre ali perto, né? Então, tenha paciência, porque essa tristeza, essa angústia, ela vai ter a resolução dependendo do que você vai fazer também daqui para frente. Muito bom pensar isso, doutor César. Olha, também é importante entender que tudo passa. Agora, doutor César, eu vou colocando aqui, à medida que a gente vai trabalhando isso, eu vou levando esses pedacinhos ali para aquele coração que está triste, angustiado, tá? Enquanto o senhor comenta sobre... É importante entender que tudo passa. Tem até uma frase interessante, para vocês de casa é bom você pensar, uma frase que diz assim, aquilo que é bom do que você está sentindo, passa. Mas o que é ruim também passa. Ou seja, você pode passar até 3 meses, 4 meses, uma situação dolorosa, difícil, vivendo luto, mas isso vai sendo resolvido, né? Mesmo que você ainda fique lá com um fundinho de saudade, tudo isso, mas você consegue, Deus ajuda, né? Às vezes um profissional ajuda para você poder suplantar, porque, como eu disse, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Graças a Deus. Olha aqui, essa outra dica, contar com a ajuda de Deus é importantíssimo. E tem gente que acaba aprofundando na fé nesse momento. Começa a ler mais a Bíblia, começa a ter uma compreensão diferente sobre a morte, até por conta dessa passar mais tempo com Deus. É verdade, você vê que a pandemia é um típico exemplo, né? A pandemia ensinou um monte de coisa e vai ter mais pela frente, viu, gente? Infelizmente aí. Mas a pandemia ensinou, muitas pessoas passaram a ter, durante o período de pandemia, tiveram um despertar espiritual. Que são pessoas, talvez, que não se incomodavam muito, não ligavam muito para a questão da vida espiritual e tocava a sua vida secular, o seu trabalho, os seus estudos, mas não ligar. Então, diante da iminência da morte, diante da incerteza, né, esse foi o grande sofrimento da pandemia, foi a incerteza. Vou pegar o vírus, vou complicar, vou ter que ser internado, vou ter que ser entubado. Então, essa incerteza mexeu com algumas pessoas e elas começaram, então, a procurar um despertar espiritual. E encontraram essa coisa que a ciência já mostrou, que as pessoas que têm uma fé religiosa, elas têm melhores proteções contra certos sofrimentos do que aquelas pessoas que não têm essa fé. Olha que legal, inclusive contra doenças e saúde fisiológica também, doutor César. Olha aqui, se a depressão persistir, é necessário procurar ajuda. Não dá para ser Superman, supermulher nessa hora, doutor César. É verdade, porque a gente viu que uma das fases do luto tem que ver com a depressão. A depressão pode ser a pessoa vivendo um luto, não é que ela vai ter uma depressão grave, tem que ir no psiquiatra, tem que usar remédio. Não, pode ser uma depressão mais leve e que ela então vai ficar triste, meio desanimada, mas depois vai resolvendo. Mas se a depressão complica, se os sintomas de depressão vão ficando complicados, o que é o sintoma ficar complicado? A pessoa está percebendo que tem dificuldade de levantar da cama, ela está produzindo muito pouco no trabalho, ela está ficando mais faltando ao serviço do que indo, porque não está com energia, não está com capacidade mental de funcionar. Então, aí realmente uma avaliação
médica, psiquiátrica, cabe para poder Legal. proteger você, para você não afundar mais ainda, né? Muito bom, muito importante essa dica. Olha essa outra aqui, doutor César. É preciso viver cada estágio do luto. Não dá para acontecer hoje e amanhã eu querer já estar bem. É verdade, tem um ritmo, né? A gente tem um ritmo, não tem como você acelerar, né? O mundo hoje quer acelerar um monte de coisa, né, Teru? Mas não tem como você acelerar o processo de resolução do luto. Então tem que viver. Tem uma frase que diz assim, de que a maneira de você sair da dor é atravessar a dor, né? Todos nós temos alguns desertos para a gente passar. Jesus passou pelo pior deserto que existia quando ele viveu aqui, né? Muita perseguição, muita difamação contra ele, traição, todo tipo de dor que você já viveu ou que você vai viver ainda, ele viveu. Mesmo que ele não tenha sido casado, não teve filhos, mas a correspondência disso ele viveu em termos de dor emocional. Então, Deus vai te fortalecer para você passar pela dor que não dá para ele tirar, porque faz parte da perda. Olha só que interessante essa conversa. Olha aqui, gente, sentir a dor do luto é uma necessidade. A gente vai amadurecendo com tudo isso, doutor César. Não é gostoso, não. Não é gostoso. Pelo contrário, é bem doloroso. E aí cabe, né, pessoal? Então cabe você chorar, cabe você desabafar, faz parte disso. Cabe até você questionar Deus, né? Mas é importante quando você tiver com essa dor que te leva, por exemplo, até raiva de Deus, raiva da vida, raiva do médico, raiva do hospital, raiva do SUS, raiva, sei lá. Então, você falar para Deus isso, né? Não corte a ligação com Deus, porque Deus não vai se incomodar de você falar com Ele que você está com muita raiva dele porque Ele permitiu que aconteceu isso ou aquilo. Ele quer que você fale isso, porque é você falando isso que a sua cura vai se processando. Realmente, olha, o coração completou, está com marcas, está com cicatriz, doutor César, viu? Mas pelo menos é um coração que está junto de novo, tá pulsando, tá recomposto. E Deus convida você, Ele fala, vinde, arrazoemos, Ele quer, porque Ele sabe que você falando com Ele, isso vai te aliviar. E Ele vai te impressionar e vai trabalhar na sua mente, com certeza. Doutor César, a gente precisa fazer um intervalo agora. Na volta, o público mandou interações aqui e o senhor vai nos ajudar, não vai? Vamos lá, vamos responder. Então a gente vai ali e volta já.